Eu sou Renato Almeida, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Geociências, e essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, do módulo Estratigrafia. Hoje eu quero, dando continuidade a essas aulas de introdução sobre a estratigrafia, discutir qual a importância e quais são as aplicações da estratigrafia nos dias de hoje. Então vamos discutir um pouco esse conceito de correlação e o que ele traz de previsibilidade e previsão. Vamos falar um pouco de alguns dos métodos importantes da moderna estratigrafia, discutir como os modelos conceituais são importantes para a previsão e o uso da estratigrafia para reconstruções paleogeográficas. Então, inicialmente, aqui a gente tem uma representação de 3 poços que foram estudados do ponto de vista das rochas que eles têm, né, sedimentares, e com perfis geofísicos de poços, né, que depois em outra aula a gente vai entender o que são. Mas o que é importante a gente notar é que essa escala aqui é uma escala de centenas de metros, aqui nesse caso, com uma resolução alta. Então tem muita informação na vertical, só que esses poços são caros, você não vai perfurar bacias em muitos pontos muito próximos entre si e adquirir informações sobre como é o preenchimento sedimentar dessa bacia. Então a gente tem, nesse caso aqui, espaçamento de 5 km e a gente tem que imaginar qual a continuidade lateral desses corpos de rocha, isso para muitas aplicações, né? Para aplicações, entender sistemas petrolíferos, explorar os hidrocarbonetos, mesmo reservas não convencionais de hidrocarbonetos, para entender aquíferos e para entender corpos de minério também, calcular volumes e trajetórias de exploração, seja dos fluidos ou da própria parte sólida dessas sucessões sedimentares. Então o que acontece? Os poços são caros e muito espaçados entre si. Então esse é um tipo do problema em que a sua base de dados, para fazer qualquer data mining, qualquer machine learning que você queira, é muito restrita, principalmente nas fases iniciais, em que você precisa avaliar potencial, calcular riscos exploratórios. Então aí entra uma questão importante que a gente vai discutir, que é a correlação. Então você tem que entender como você pode atribuir uma probabilidade de um determinado corpo ter uma continuidade lateral. E assim, por exemplo, aqui, essa unidade aqui é muito mais espessa, aqui ela não aparece, aqui ela parece pouco espessa, uma outra igual a ela está aqui embaixo. Há uma continuidade entre essas coisas ou não há? Então essa correlação, ela depende, como a gente viu, de se entender o tempo, e aí para isso a gente usa a bioestratigrafia, só que isso não é o bastante, porque a resolução das nossas biozonas muitas vezes não é boa o suficiente para permitir que se estabeleça isso com uma grande resolução. Então tem outras técnicas que a gente usa na estratigrafia moderna e, como a gente vai ver, além dessas técnicas que refinam a correlação temporal, a gente tem que trazer para dentro dos conceitos estratigráficos os modelos conceituais para ter, pela comparação com casos estudados anteriormente e pela interpretação do que significa cada uma das seções em que você tem dado em termos ambientais, e muitas vezes também completando com modelos numéricos de como esse sistema funcionou na época em que ele depositava, tentar entender o que acontece entre as áreas que você tem dado. Então, é uma arte sutil essa de fazer correlações e interpretações do que acontece na região de ausência de dado com base em modelos conceituais. Não é uma extrapolação meramente estatística desse dado, você tem que trazer uma ideia e trazer uma grande base de dados conceitual de outras situações que já são conhecidas, e essa é a principal utilidade da estratigrafia moderna. Trazer fundamentos para melhorar a previsibilidade onde tem pouco dado. Isso acontece, lógico, dentro do modelo conceitual, então, quanto mais experiência a pessoa que está trabalhando com isso tem, ou o grupo, né? Experiência é uma coisa que pode não ser individual, pode ser coletiva. Quanto mais bagagem você traz de outras situações
análogas, melhor fica a sua previsibilidade. Então, primeiro a gente vai discutir quais são essas ferramentas que refinam a correlação temporal e não são a bioestratigrafia. Já mencionamos elas antes, agora está na hora de discutir um pouquinho mais. Uma coisa que é muito importante nos dias de hoje é o que a gente chama de magnetoestratigrafia, ou o estudo estratigráfico, numa sucessão de camadas, das propriedades magnéticas das rochas. Então a Terra tem um campo magnético, né? A gente conhece isso desde o ensino médio, tem a ver com a rotação do núcleo e com o caráter metálico do núcleo, gera um campo. Essas linhas de campo têm inclinações diferentes quando elas interceptam a superfície da Terra, então isso aqui é dependente da latitude, mas se você vê a projeção horizontal na esfera, elas sempre tendem a ter uma orientação norte e sul, considerando o polo magnético, não o polo geográfico. Então não é o polo de rotação, né? O polo magnético ele oscila em torno do geográfico. Se você pensar num sistema mais simples, que é um sistema ígneo, a altas temperaturas, a temperatura de Curie 580, a cinética das moléculas aqui, da estrutura cristalina, dos átomos dentro da estrutura cristalina é tão grande que você tem uma orientação aleatória dos componentes magnéticos. Chama de grãos magnéticos, não? Os elementos magnéticos dessa rocha. Então, um basalto, por exemplo, tem magnetita, mineral ferromagnético, outros talvez. Quando esfria abaixo da temperatura de Curie, essa cinética não é tão relevante e a tendência é esses elementos magnéticos se alinharem de acordo com o campo magnético do planeta naquele momento. Então, rochas vulcânicas, como por exemplo os basaltos do fundo oceânico, aquele padrão zebrado, ele registra a polaridade do campo magnético que inverte ao longo do tempo. Polaridade positiva, polaridade negativa. Então, essas coisas se invertem ao longo do tempo e é conhecida essa série de positivo e negativo que a gente separa em crons magnéticos. Positivo, negativo, é essa barra preta e branca aqui nessa coluna do tempo. Só que argilominerais portadores de ferro também se orientam. E quando a decantação é o processo dominante, você não tem correntes importantes, você pode registrar essa reversão de polaridade numa sucessão de rochas que não precisam ser nem tão ricas em argila assim, até carbonatinhos com um pouco de impureza vão registrar isso na forma de inversões de polaridade que você pode analisar essas amostras e estabelecer, lógico que você tem que coletar essa amostra orientada, estabelecer essa polaridade. E aí o que acontece? Em alguns intervalos, a resolução da magnetoestratigrafia dessas reversões é melhor que a resolução da bioestratigrafia. E aí você refina e conhecendo também idades absolutas desses limites, onde as rochas são vulcânicas, você consegue trazer uma alta resolução de correlação temporal. Então a magnetoestratigrafia é amplamente usada em estudos científicos, também pela indústria do petróleo, para estabelecer correlações que são, de certa maneira, independentes da litologia. Se são fáceis de decantação, elas vão registrar tudo homogeneamente. Funciona bem para depósito de água funda. Uma outra forma de refinar a correlação é com o que a gente chama de estratigrafia isotópica. Então, pensando em isótopos estáveis, por exemplo, o carbono 12 é a espécie mais abundante, o 14 é famoso por ser radioativo e ser usado em sistemas de datação de coisas aí no quaternário, mas o carbono 13 é um outro isótopo estável, ele é mais pesado do que o 12, é um isótopo, quer dizer, a nuvem eletrônica é igual, né? A massa é diferente, então ele vai se comportar quimicamente da mesma maneira, só que a proporção de carbono 13 e 14, então, não depende de reações químicas, depende de processos de fracionamento. Esses processos de fracionamento, eles refletem parâmetros ambientais, e eles podem ser síncronos na bacia inteira. Então, numa escala bem grande do tempo, a gente tem grandes anomalias de carbono 13 em relação ao 12, no fim do Neoproterozoico, que são oscilações do volume de carbono que estava preso na biomassa. É assim que se interpreta. E ao longo do Fanerozoico também. Só que se você está num intervalinho pequeno dessa curva, por exemplo, você pode usar os seus valores e principalmente as tendências, numa sucessão vertical, as suas tendências, as incursões do seu isótopo de carbono,
Aqui tem como referência um foraminífero recente, com a composição isotópica da água do mar hoje, né? Preservada na carapaça calcária do foraminífero. Então, essas incursões positivas e negativas podem ser usadas para correlacionar intervalos diferentes na mesma bacia. Numa outra escala, talvez até em escala global. Então, isso tem uma resolução muito alta. Não traz idade absoluta, mas é um elemento de correlação importante. E a estratigrafia isotópica tem sido cada vez mais usada para esses fins, principalmente em carbonatos. Outra coisa que acontece em carbonatos é o registro do estrôncio, do fracionamento do estrôncio. E isso aqui, por ter um tempo de residência no oceano muito longo, esse fracionamento de estrôncio é basicamente a mistura, o fracionamento acontece em processos magmáticos, né? Então você tem uma razão de estrôncio das coisas que estão no manto e a outra das que sofreram processo de diferenciação então na crosta. Então essa curva ao longo do tempo geológico maior aqui, ela reflete diferentes proporções entre estrôncio que vem das dorsais mesoceânicas, direto do manto, e um estrôncio da erosão de rochas continentais, que tem outra razão de estrôncio. Então, essas razões estrôncio-estrôncio mais elevadas, esses intervalos mais elevados, refletem maiores taxas de erosão de orógenos continentais. Então, aqui a grande orogenia brasiliana panafricana e aqui os orógenos recentes aí eu acho que eu inverti, não, tá certo, eu não estou conseguindo ler direito, mas aqui é Jurássico, Cretáceo, Cenozoico, sim. A orogenia alpina, himalaiana, andina, traz um aporte muito grande. O Pangeia era uma época que tinha pouca orogênese, supercontinente. Então você tem essas relações e aí, para um determinado intervalo da curva, por exemplo, você tem um trecho aqui no Cenozoico em que ela é sempre ascendente, você, pelo valor, pode tentar estabelecer onde você está dentro da curva. Bem importante como elemento de correlação e também de datação indireta. Outra coisa que avançou demais, a gente tem uma aula específica sobre isso, é a estratigrafia sísmica, né? Você enxergar geometrias nessa escala aqui, de alguns segundos de profundidade, portanto quilômetros, geometrias de alta resolução, que mostram variações do nível de base e da relação espaço-aporte. A gente tem uma série de aulas sobre estratigrafia de sequências que trata disso. Então as correlações já não se baseiam só no tempo, mas também você tem elementos objetivos aqui, refletores que você enxerga atravessando a bacia. Se você tiver um poço nessa posição e um outro nessa, você pode estabelecer que isso aqui e isso são correlacionáveis porque são cortados pelo mesmo refletor, apesar de estar em profundidades diferentes. E também uma interpretação detalhada das variações de nível de base em relação ao aporte pode te trazer elementos para definir os tratos de sistemas em uma correlação conceitual muito mais refinada, como a gente pode ver nas outras videoaulas de estratigrafia de sequência. Então é disso que a gente está falando aqui. Esse conjunto se depositou quando o nível do mar estava baixo, fazendo um lap aqui. Esse conjunto se depositou quando o nível do mar estava alto. Tem diferentes sistemas deposicionais associados a cada um. Leques submarinos, uma plataforma progradante, depósitos fluviais dentro de um vale, depósitos costeiros. E as correlações de poços podem levar essa relação dos refletores em consideração, mas também as interpretações dos ambientes deposicionais e o papel deles dentro dos tratos de sistemas. Então tem uma componente conceitual em como a gente faz correlação hoje em dia. Numa escala de muito mais detalhe do que essa, a gente, estudando os sistemas deposicionais ativos, por exemplo, um rio que tem um canal que flui aqui, levando areias como carga de fundo, mas transborda e leva argilas pelas planícies de inundação, abandona canais que são preenchidos por carga de suspensão, areia e lama, areia muito fina e lama. Então a gente sabe onde estão as areias grossas, sabe que essas barras aqui são o acréscimo lateral de um canal que andou lateralmente, a gente entende a distribuição dos depósitos e a dinâmica preservacional de um sistema deposicional e consegue fazer previsões nessa escala. Então, se um poço pega depósitos de barra e de planície de inundação intercalados, a gente sabe que lateralmente eles também ocorriam e conhecendo as dimensões desses elementos no sistema deposicional, consegue fazer previsões numa escala de detalhe muito maior
espacial que podem trazer uma complexidade maior, uma previsibilidade melhor para o seu modelo, mesmo que você não tenha dado nessa resolução uma malha de poços furando toda essa região do sistema. Mesma coisa vale para deltas, tem uma previsibilidade do que acontece nas baías interdistributários, nos distributários, nas barras de desembocadura, o que acontece para fora e o que acontece com a dinâmica desse sistema que avança no tempo em direção à bacia muito rapidamente. Da mesma forma que o sistema fluvial sofre avulsão de forma muito rápida, o canal troca de lugar. Tem aulas específicas sobre isso em que a gente discute a dinâmica e a preservação de depósitos sedimentares em sistemas específicos. Para que serve? Serve como elemento para o estabelecimento de modelos conceituais e através de análogos bem conhecidos você consegue ter uma previsibilidade melhor, mais bem calibrada para o depósito do qual você não tem muito dado. Sistemas glaciogênicos são muito complexos, mas também tem uma série muito grande de trabalhos que estudou que a previsibilidade fica difícil, mas saber que ela é difícil também é um elemento importante. Modelos conceituais também entram nisso. E para plataformas carbonáticas tem uma variedade muito grande de modelos. Aqui você pode ver na Grande Barreira de Coral da Austrália, que tem muita oscilação aqui no oceano, muita onda fora e uma baía restrita, de águas mais calmas, as faces das bioermas. Tudo isso é muito diferente e também depende da vida, né? Depende da ecologia e da evolução das espécies. Mas ter modelos bem estabelecidos de sistemas deposicionais traz uma previsibilidade numa escala de detalhe. E os livros de estratigrafia lidam com isso também. Você vai encontrar longos capítulos sobre a análise de sistemas deposicionais em livros que tratam de geologia sedimentar e estratigrafia. Por fim, mas não menos importante, a moderna estratigrafia dinâmica foca mais em processos quantificáveis que podem ser integrados em modelos quantitativos ou semi-quantitativos. O que eu quero dizer com isso? Que taxas de soerguimento, taxas de denudação, taxas de transporte e distribuição de diferentes sistemas deposicionais podem ser modelados numericamente. Como isso evolui no tempo, como isso responde a controles externos e qual vai ser a resposta síncrona de diferentes regiões da bacia ao mesmo forçante externo. Então, os modelos conceituais ficaram complicados, tentar fazer modelos simples, quantitativos, que tragam uma previsibilidade mais clara, mas que também permitam a gente propagar erros e conhecer as incertezas de forma mais quantificável, são uma tendência importante na estratigrafia. Então, casar descrição, reconhecimento da complexidade, estabelecimento de modelos conceituais qualitativos, com abordagens simplificadas quantitativas que permitem a previsibilidade e a reconstituição de ambientes paleogeográficos e preenchimento sintético de bacias para se contrapor às correlações dos casos mais complexos reais. Então é para isso que a estratigrafia está migrando, mas eu insisto, a grande importância da estratigrafia é permitir a correlação, portanto, a previsão do que deve ocorrer na região onde a gente não tem dado. E como o volume de dados muitas vezes é muito pequeno, mesmo em grandes empreendimentos de mineração ou de petróleo, na fase exploratória, na decisão se vai se fazer ou não um investimento. Como o volume é muito pequeno, essas ferramentas que dependem de grandes bases de dados não funcionam. Então a gente ainda depende da cabeça de um geólogo, de um especialista em geologia sedimentar, ou de um grupo, né, de geólogo, geofísico e engenheiro do petróleo, integrando essas informações e fazendo previsões com base em modelos conceituais estabelecidos com exemplos anteriores. Quantificar talvez não seja tão fácil, né, quanto tentar entender o que é mais importante ou menos importante e estabelecer as correlações com base nisso. Então era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Muito obrigado.